Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e hoje é o nosso dia 144 de leitura bíblica. Muito obrigado pela sua presença. Te convido a pegar o seu chá, sua água, o seu café, sentar aqui comigo e bora para a nossa leitura de hoje. Vamos ler o finalzinho do livro de Neemias, do capítulo 11 ao capítulo 13. Bora comigo então? Neemias 11. As pessoas que ficaram morando em Jerusalém. As autoridades de Israel ficaram morando em Jerusalém e o resto do povo tirou a sorte para escolher uma família de cada 10 para morar na cidade santa de Jerusalém. O resto do povo ficou morando nas outras cidades e povoados. O povo abençoou todas as outras pessoas que, por sua própria vontade, resolveram morar em Jerusalém. O povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo, os descendentes dos servidores de Salomão, ficaram morando nas outras cidades e povoados das suas propriedades. Esta é a lista dos chefes da província de Judá que ficaram morando em Jerusalém. Da tribo de Judá, Ataías, filho de Uzias e neto de Zacarias. Os seus antepassados foram Amaria, Cefatias e Malaléu, descendentes de Pérez, filho de Judá. Mazéias, filho de Baruque, e neto de Col-Rosé. Os seus antepassados foram Razaías, Adaías, Joiaribe e Zacarias, descendentes de Selá, filho de Judá. Dos descendentes de Pérez, 468 homens de valor. Da tribo de Benjamim, Salu, filho de Mesulão e neto de Joed. Os antepassados foram Pedaías, Colaías, Mazeias, Itiel e Jesaías. Gabai e Salai, parentes chegados de Salu. Ao todo, 928 homens da tribo de Benjamim ficaram morando em Jerusalém. Joel, filho de Zicre, era o seu chefe, e Judá, filho de Senua, era o subchefe. Os sacerdotes eram Gedaías, filho de Joiaribe, e Jaquim. Seraías, filho de Ilquias e neto de Mesulão. Os seus antepassados foram Zadok, Meraiote e Aitube, que eram os administradores do templo. Ao todo, 822 membros deste grupo de famílias trabalhavam no templo. Adaías, filho de Georão e neto de Pelaías. Os seus antepassados foram Anzi, Zacarias, Passur, Malquias, e ao todo 242 membros desse grupo de famílias eram chefes de famílias. Amazai, filho de Azarel e neto de Azai. Os seus antepassados foram Mesilote, Imer, e havia 128 membros destes grupos de famílias que eram soldados valentes, e o chefe deles era Zabdiel, membro da família importante. Dos levitas, Semaías, filho de Hassub e neto de Azricão, e os seus antepassados eram Razabias e Buni. Sebatia e Josabade, levitas importantes que eram os encarregados do trabalho no lado de fora do templo. Matanias, filho de Mica e neto de Zabdi, descendente de Asaf. Ele corrigia o coro do templo no cântico de oração de agradecimentos. Baquibuquias era o ajudante de Matanias. Abada, filho de Samua e neto de Galal, que era descendente de Gedutum. Ao todo, 284 levitas ficaram morando na cidade santa de Jerusalém. Guardas do templo, Acube, Talmon e os seus parentes, 178 ao todo. O restante do povo de Israel e os restantes sacerdotes e levitas moravam nas suas propriedades nas outras cidades e povoados de Judá. Os trabalhadores do templo moravam na parte de Jerusalém chamada Ofel e trabalhavam dirigidos por Zia e Gispa. O chefe dos levitas que moravam em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Razabias. Os seus antepassados foram Matanias e Mica. Ele pertencia ao grupo de famílias de Asaf, que era o grupo responsável pela música no serviço do templo. Havia regulamentos do rei dizendo que os grupos de famílias deviam se revezar todos os dias na direção da música no templo. Petaías, filho de Mesabel, do grupo de famílias de Zera e descendentes de Judá, representavam o povo de Israel na corte do rei da Pérsia. O povo das outras cidades e povoados. Muitos israelitas moravam nas cidades que ficavam perto das suas fazendas. Aqueles que eram da tribo de Judá moravam em Kiriat Arba, Dibon, Jecabazel e nos povoados que ficavam perto dessas cidades. Eles moravam também na cidade de Jesua, Molada, Bet-Palete, Hazar, Sual e Berseba e nos povoados ao seu redor. Eles moravam na cidade de Ziklag, Mecona e nos povoados. Em Rimon, Jorã, Jazur, Zanuã, Adulão e nos povoados que ficam perto dessas cidades. Eles moravam em Laquise e nas fazendas que ficam perto em Azeca e nos seus povoados. Quer dizer, o povo de Judá morava na região entre Berseba no sul e o vale de Rinom no norte. O povo da tribo de Benjamim morava na região ao norte de Geba, até Micmas, Aiá e Betel e os seus povoados. Anatote, Nob, Ananias, Azor, Rama, Gitaim, Hadid, Zeboim, Nebalate, Lod e Ono, no Vale dos Artífices, alguns grupos de levitas que haviam morado na região de Judá,
foram indicados para morar com o povo de Benjamim. Capítulo 12. A lista dos sacerdotes levitas. Essa é a lista dos sacerdotes levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Josué, o grande sacerdote. Dos sacerdotes, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratu, Secanias, Reum, Merimote, Ido, Genotoi, Abias, Miamim, Madias, Bilgá, Simais, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Jedaías. Estes homens foram líderes entre os seus colegas sacerdotes no tempo de Josué. Os levitas estavam encarregados do cântico de hino de louvor os seguintes: Jesua, Buni, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Os seguintes formavam um coro que cantavam as respostas: Baquibuquias, Eune e os seus colegas levitas. Os descendentes de Josué, o grande sacerdote. Josué foi pai de Joaquim, Joaquim foi pai de Eliasibe, Eliasibe foi pai de Joiada, Joiada foi pai de Jonatas e Jonatas foi pai de Jadua. Chefes dos grupos de famílias de sacerdotes, quando Joaquim era o grande sacerdote. Os seguintes sacerdotes eram chefes dos grupos de famílias de sacerdotes: sacerdote Meraías, grupo de família de Seraías; sacerdote Hananias, grupo de família de Jerias; sacerdote Mesulão, de Esdras; Joanã, de Amaria; de Jonatas, Malquimuqui; José, Sebaías; Adna, Marim; Helca, Meraiote; Zacarias, de Ido; Mesulão, de Gineton; de Zicre, Abias; Minaim, Pitaí; Moadias, Samua, Bigai; Jonatas, Semaías, Matenai, Joiaribe; Uzia, Jedaías, Calai, Salai, Eber, de Amoque; Razabias, de Ilquias. E Netanel, de Jedaías. Registro das famílias de sacerdotes e de levitas. Foi feito um registro dos chefes de famílias de levitas e das suas famílias de sacerdotes, durante a vida dos seguintes grandes sacerdotes: Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua. Esse registro terminou quando Dário era o rei da Pérsia. No entanto, os chefes de famílias de levitas foram registrados somente até a época de Joanã, filho de Eliasibe. Divisão do serviço do templo. Os levitas foram organizados em grupos que eram dirigidos por Razabias e Serebias, Jesua, Binui e Cadmiel. O coro estava dividido em dois grupos. Um grupo cantava e o outro respondia. Nos hinos, os cantores davam graças a Deus de acordo com as instruções deixadas pelo rei Davi, homem de Deus. Estavam encarregados de tomar conta dos depósitos que ficavam perto dos portões do templo e os seguintes guardas: Matanias, Balquibuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube. Essas pessoas vieram no tempo de Joaquim, filho de Josué e neto de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e mestre da lei. A inauguração das muralhas. Quando as muralhas da cidade de Jerusalém foram inauguradas, os levitas foram trazidos de todos os lugares onde estavam morando, para que assim pudessem comemorar a inauguração com hinos de louvor e com música de harpas, de liras e de pratos musicais. As famílias de cantores levitas se ajuntaram e vieram dos lugares em redor de Jerusalém, onde haviam construído suas casas. Vieram também dos povoados que ficavam ao redor de Netofa e de Bet-Gilgal, e Geba e Asmavet. Os sacerdotes e os levitas purificaram-se a si mesmos e também purificaram o povo, os portões e as muralhas da cidade. Eu, Neemias, mandei que as autoridades de Judá se reunissem em cima da muralha e os organizei em dois grandes grupos para marcharem ao redor da cidade, dando graças a Deus. O primeiro grupo marchava para a direita, em direção ao portão do lixo. Atrás dos cantores marchava Rosaías, seguido pela metade das autoridades de Judá. Os seguintes sacerdotes, tocando trombetas, marchavam em seguida: Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois vinha Zacarias, filho de Jonatas e neto de Semaías. Seus outros antepassados foram Matanias, Micais e Zacur, do grupo de famílias de Asaf. Zacarias era seguido pelos outros membros do grupo de famílias: Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Mai, Netanel, Judá e Hanani. Todos eles levavam instrumentos musicais do tipo dos que tocavam o rei Davi, homem de Deus. E Esdras, o mestre da lei, ia na frente deste grupo. No portão da fonte eles subiram as escadas que levavam até a cidade de Davi e passaram pelo palácio de Davi e voltaram para a muralha na porta das águas, no lado leste da cidade. O outro grupo daqueles que louvavam a Deus saiu para a esquerda e também andando em cima da muralha, eu segui com metade do povo e nós fomos desde a Torre dos Fornos até a muralha larga. Dali passamos pelo portão de Efraim, pelo portão de Gesana, pelo portão dos peixes e pela torre de Hanael e pela torre de Sem, até chegarmos ao portão das ovelhas. E a marcha terminou perto do portão do templo. Então os dois grupos chegaram até a área do templo.
Junto com os chefes estavam no meu grupo também havia os seguintes sacerdotes que tocavam trombetas: Eliaquim, Maséias, Miniaim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Hananias, e também Maséias e Semeias, e Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Os cantores chefiados por Jeraías cantavam o mais alto que podiam. Naquele dia foram oferecidos muitos sacrifícios e o povo estava muito contente e feliz, pois Deus os havia enchido de alegria. As mulheres e as crianças também entraram na festa, e o barulho que o povo fazia podia ser ouvido de longe, o sustento dos sacerdotes e dos levitas. Ainda naquele dia foram nomeados homens que ficaram encarregados do depósito onde guardavam as ofertas para o templo e também a 10ª parte das colheitas e os primeiros cereais e frutos colhidos em cada ano. Esses homens recolhiam nas fazendas de perto das várias cidades as contribuições exigidas pela lei para os sacerdotes e levitas conforme a lei mandava. E todo o povo de Judá estava contente com o serviço dos sacerdotes e dos levitas, porque eles haviam realizado as cerimônias de purificação e as outras cerimônias que Deus havia mandado. Os músicos do templo e os guardas do templo também cumpriam seus deveres, de acordo com os regulamentos feitos pelo rei Davi e pelo seu filho Salomão. Desde a época do rei Davi de Asaf, o músico, muito tempo atrás, os músicos haviam dirigido os hinos de louvor e de agradecimento a Deus. No tempo de Zorobabel e também no tempo de Neemias, todo o povo de Israel dava diariamente ofertas para o sustento dos músicos e dos guardas do templo. O povo dava uma oferta sagrada para os levitas e estes entregavam aos sacerdotes a sua parte. Capítulo 13. A separação dos estrangeiros. A lei de Moisés estava sendo lida em voz alta para o povo, então chegaram ao trecho que diz que nunca seria permitido que nenhum amonita ou moabita se juntasse ao povo de Deus. Isso porque o povo de Amnon e o povo de Moabe não havia dado comida nem água aos israelitas na sua viagem quando saíram do Egito. Em vez disso, esses dois povos haviam pago Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, mas o nosso Deus virou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram a leitura dessa lei, eles expulsaram os estrangeiros do meio deles. As reformas de Neemias. Antes desses acontecimentos, o sacerdote Eliasibe, que era o encarregado dos depósitos do templo, havia se ligado com Tobias por laços de parentesco. Por isso, havia deixado que Tobias usasse uma sala grande onde antes eram guardadas as ofertas de cereais e de incenso, os objetos usados no templo, as ofertas para os sacerdotes e a 10ª parte dos cereais e do vinho e do azeite dados para os levitas, para os músicos e para os guardas do templo. Porém, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 do reinado de Artaxerxes, na Babilônia, eu havia voltado para lá, a fim de dar ao rei um relatório. Mas depois de algum tempo, ele deixou que eu voltasse, então voltei para Jerusalém e fiquei sabendo do mal que Eliasibe havia feito, deixando que Tobias usasse uma sala do templo. Eu fiquei tão furioso que joguei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Depois dei ordem para que essa sala fosse purificada e que os objetos do templo, as ofertas de cereais e o incenso fossem colocados ali de novo. Eu soube também que os músicos do templo e os outros levitas haviam saído de Jerusalém e voltado para suas fazendas porque o povo não estava dando o suficiente para o sustento deles. Então repreendi as autoridades por deixarem que o templo ficasse abandonado. Depois trouxe de volta para o templo os levitas e os músicos e os coloquei de novo nos seus postos. Aí todo o povo de Israel começou de novo a trazer para os depósitos do templo a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite. Eu encarreguei de tomar conta dos depósitos dos seguintes homens: o sacerdote Selemias, Sadoc, o escrivão, e um levita chamado Pedaías, e como ajudante deles pus Hanã, filho de Zacuri, neto de Matanias. Eu sabia que podia confiar nesses homens e que eles seriam honestos nas divisões dos mantimentos com os seus colegas de trabalho. O meu Deus lembra de todas essas coisas que eu tenho feito pelo seu templo e pelo seu serviço. Naqueles dias eu vi que em Jerusalém havia gente no sábado que pisava uvas para fazer vinho, e outros no sábado carregavam os seus jumentos de cereais, uvas, vinhos, figos e outras coisas levavam para dentro de Jerusalém. Então dei ordem para que não vendesse nada no sábado. Alguns homens da cidade de Tiro, que moravam em Jerusalém, traziam peixes e todo tipo de mercadorias da cidade para vender ao nosso povo no sábado. Então eu repreendi as autoridades dos judeus e lhes disse: vejam só que coisa errada vocês estão fazendo, vocês estão profanando o dia de sábado. Foi por isso mesmo que Deus castigou seus antepassados, deixando que esta cidade fosse destruída. E agora vocês insistem em profanar o sábado, fazendo com que assim Deus fique ainda mais irado com Israel. Portanto, ordenei que os portões da cidade fossem fechados antes que começassem cada sábado, logo que fosse ficado escuro, e que não fossem abertos de novo até que o sábado terminasse. Eu coloquei alguns dos meus homens nos portões para que nenhuma carga fosse levada para dentro da cidade no sábado. Uma ou duas vezes os negociantes vendiam todo tipo de mercadoria
passavam a noite de sexta-feira nas muralhas da cidade, mas eu os avisei. Não adianta vocês passarem a noite do lado de fora das muralhas, esperando pela manhã. Se vocês fizerem isso de novo, eu usarei a força. Daí em diante, eles não voltaram mais no sábado. Eu mandei que os levitas se purificassem e fossem guardar os portões para termos a certeza de que o sábado seria conservado santo. Ó meu Deus, lembra de mim, por isso também tem piedade de mim por causa do meu grande amor. Nessa época eu descobri também que muitos judeus haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. E metade de seus filhos falava a língua de Asdod e a outra língua eu não sabia falar a língua dos judeus. Eu repreendi aqueles homens e os amaldiçoei, bati neles e arranquei os seus cabelos. Exigi em nome de Deus que fizessem a promessa de que nunca mais nem eles nem os seus filhos casariam com estrangeiras. Eu disse a eles, foram mulheres estrangeiras que fizeram o rei Salomão pecar. Ele era mais famoso do que todos os reis das outras nações. Deus o amou e pôs como rei de todo o povo de Israel, e no entanto ele caiu nesse pecado. Será que nós vamos seguir o exemplo dele e desobedecer ao nosso Deus casando com mulheres estrangeiras? Joiada era filho de Eliasibe, o grande sacerdote, porém um dos filhos de Joiada havia casado com uma filha de Sambalate da cidade de Bet-Oron. Por isso eu expulsei Joiada de Jerusalém. Ó meu Deus, lembra de como essas pessoas mancharam não somente o ofício de sacerdote, como também a aliança que fizesse com os sacerdotes e com os levitas. Eu purifiquei o povo de tudo que era estrangeiro e fiz regulamentos para os sacerdotes e para os levitas, a fim de que cada um soubesse qual era a sua tarefa. Organizei fornecimento da lenha a ser usado nos sacrifícios, para que fosse trazido no tempo certo, e fiz regulamentos a respeito das ofertas dos primeiros cereais e das primeiras frutas colhidas pelo povo. Lembra de tudo isso, ó meu Deus, e me abençoa. O livro de Esdras e o livro de Neemias, eles são livros para serem lidos como se fosse uma coisa só, relatando duas realidades diferentes. Uma é a realidade governamental e outra a realidade sacerdotal do povo. Mas uma acaba entranhando em meio à outra, porque sacerdócio e governo sempre devem andar junto. Isso é diferente do que nós entendermos de mandarmos pastores para as nossas cortes e para os nossos tribunais e para os nossos ambientes políticos. O que nós estamos vendo aqui é que o movimento sacerdotal ou sacerdócio de todos os santos, ele tem que estar junto com o governo, nesse caso em específico, de Israel, para que possa haver o quê? A lei de Deus sendo regida da devida forma. Já no nosso ambiente de hoje, a gente tem que entender que todos nós, como somos sacerdotes, como povo escolhido de Deus. Ou seja, eu não necessariamente preciso ser um pastor para estar num gabinete político, ou eu não preciso me aliançar com um pastor para poder fazer isso. Nós necessariamente precisamos entender a lei de Deus e aplicá-la e ensiná-la a todo o povo. Mas o que eu quero falar a respeito disso é justamente que em meio a esse ambiente de avivamento que está acontecendo em Esdras e Neemias, vai haver resistência. E às vezes a gente vai pensar que a resistência, a avivamento, arrependimento, a reforma, ela vai vir de fora, como aconteceu com Neemias. Quando aconteceu lá no comecinho de Neemias, quando a gente estava vendo que os governadores dos outros povos, que eram os samaritanos ali naquela época, estavam dizendo que não iam fazer, que isso, que aquilo. A gente pode ver no começo do livro de Neemias um reforço em relação à resistência externa. Mas no final do livro, a gente vai ver que existe uma resistência interna também. Existem as pessoas dentro das igrejas que falam que não é necessário arrependimento, que eu posso andar de qualquer jeito diante de Deus, que Deus já me perdoou de todos os meus pecados. E uma mentira, para ser uma mentira, ela começa sendo uma meia-verdade. Deus nos perdoou de todos os pecados, mas a palavra de Deus fala que não é para a gente andar como se fosse pessoas que são blasfemos diante de Deus. Romanos 1, 2 e 3 vai falar exatamente sobre isso. Paulo ele vai dizer em Romanos 1 que essas pessoas que dizem que a gente pode fazer coisas horríveis, porque a justiça de Deus vai se revelar ainda mais linda, ainda mais maravilhosa, mesmo mediante as coisas ruins que eu faço, que a condenação eterna dessas pessoas é verdadeira e é merecida. O que nós precisamos aprender aqui é justamente que a resistência ela vai vir de todos os lados, tanto da parte externa do mundo, quanto da parte interna de algumas pessoas que estão dentro da igreja,
que não deixam Deus operar a sua obra e a sua reforma dentro da sua própria casa. E qual é a necessidade disso? A necessidade é de nós fazermos uma limpa. E quando eu falo fazermos uma limpa, não é de nós tentarmos expulsar essas pessoas das nossas igrejas. A palavra de Deus vai falar que o joio e o trigo é plantado junto. Então, o que nós devemos fazer é entender, discernir e aplicar nos nossos ambientes, primeiro dentro das nossas casas, a reforma de Deus de uma forma pessoal. Viver a reforma começa a partir do momento que eu trago a Escritura para o centro da minha vida. Viver a reforma, assim como esses homens viveram a reforma no tempo deles, assim como Davi viveu a reforma do tempo dele, assim como os pais protestantes viveram também a reforma no tempo deles, nós precisamos viver a reforma no nosso tempo. E resistir às tentações das pessoas de fora do mundo, mas também resistir das pessoas que olham dentro das próprias igrejas e dizem assim, a gente não precisa disso. Resistir à opinião dessas pessoas também. Eles que fiquem com a acomodação deles, mas eu quero ser como Neemias. Essa deve ser o nosso pensamento. Um homem que no final da vida dele fala, lembra de tudo isso, ó meu Deus, e me abençoa. Da forma como ele regeu a reforma, da forma como ele foi zeloso, da forma como ele foi uma pessoa que foi fiel e foi corajoso e foi até o fim com tudo que ele se propôs. Que nós possamos ser esses pequenos reformadores como Neemias foi, resistindo tanto de fora quanto de dentro, para fazer a vontade de Deus até o fim, porque o desejo de Deus é abençoar todas essas pessoas que vão estar edificando a sua igreja. Que Deus te abençoe e nos encontramos aqui amanhã para mais um dia de leitura. Até mais.